Fala aí, tudo bem? Hoje eu vim mostrar para você o indicador que me ajuda a fazer day trade, swing trade, no gráfico de candle, no gráfico de Renko, em ações, índice, dólar. É um excelente filtro para que você consiga eliminar algumas oportunidades que têm menor probabilidade de dar certo. Isso significa o quê? Eu sempre olho o movimento do preço. Se eu enxergar preço e principalmente volume muito bonito, crescente, com gráfico alinhado, eu vou entrar independente de qualquer indicador. Lógico que tem alguns parâmetros que eu utilizo, isso vai me ajudar a filtrar muitos stops que o mercado dá, porque eu falo que o mercado sempre mostra o que ele vai fazer, cabe a gente ter disciplina, foco, paciência, mas é um excelente indicador, pelo menos para mim, que me ajuda a filtrar e garimpar as melhores oportunidades. Lembrando, não há indicador que vá segurar o preço. Então, operem o gráfico e deixem o mercado trabalhar. Eu vou passar para a tela e vou mostrar para vocês o que eu olho nesses indicadores e o que ele me auxilia, me autoriza e me filtra algumas oportunidades boas. Vamos lá. Vamos lá, antes de eu te explicar como funciona esse indicador, eu vou te mostrar como inserir ele dentro da sua plataforma. Eu utilizo a plataforma ProfitChart na versão Pro, então você precisa verificar se a versão que você utiliza aceita ou não esse indicador. Como é que você coloca ele dentro da sua plataforma? Você vem aqui em Estratégias, Gerenciador de Estratégias, você já tem que ter salvo o arquivo previamente no seu computador, ok? Clica em Importar, acha o arquivo no local que você salvou, joga ele aqui para o lado direito, clica em Importar. Vai aparecer a mensagem Estratégias importadas com sucesso. Você pode fechar tudo. Agora você vem, clica com o botão direito aqui no gráfico, qualquer lugar, e vai em Inserir regra de coloração. Inserir regra de coloração. Vai achar o indicador, chama Indicador FB. Você tem opção, às vezes, de colocar alguma regra em cima de volume ou outro indicador. Esse indicador é para colocar em cima aqui do candle. Seleciona o nome do ativo que tiver, clica em Inserir. E pronto, a estratégia já está inserida no seu gráfico. Agora eu vou mostrar para vocês como utilizar as versões e outras coisas. Seguinte, com relação às cores, você vai conseguir mudar também. Clicando com o botão direito em cima do candle, que foi onde você colocou esse indicador, você vai ter a opção de mudar as cores, de acordo com o fundo, com a tela, com a cor que você se sentir muito mais confortável. Você vai ver que você vai ter 4 configurações de cores, tá? É forte, que é tendência de alta forte, tendência de baixa forte, cima fraco e baixa fraco. Você já vai entender o que eu quero dizer quando eu explicar para você sobre esse indicador. Então você vai ter aqui cima forte e cima fraco, baixa forte e baixa fraco, ok? E como é que eu acho esse RGB aqui? Você pode fazer o seguinte, ó, você clica 2 vezes aqui no gráfico e você vai em qualquer opção que dê para você colocar a cor aqui. Clique em customizar. Vem aqui, ó, definir cores personalizadas. Ó, quando eu mexo aqui, tá? Nesses tons, ele vai mostrar para mim os 3 códigos, os 3 fatores que você vai ter que colocar. Então, por exemplo, se eu quiser deixar no cima forte esse verde aqui, é só eu colocar na sequência 12, 224 e 86. Então eu posso fechar aqui, clico aqui, ó. Esse meu cima forte, ele tá em azul, quando eu coloco, vem nessa cor nativa azul mais forte aqui, tá? Eu clico com o botão direito e cima forte, 12, 224 e 86. Ele já mudou a cor para mim. Então é muito tranquilo, você vai conseguir configurar com a cor que você se sentir mais confortável. Agora eu vou mostrar como o indicador funciona na prática. Já com o gráfico na tela, eu vou mostrar para vocês em índice, vou mostrar para vocês em ação para day trade, ação para swing trade, no gráfico de Renko, para mostrar o que esse indicador mostra para mim. Seguinte, as cores elas são configuráveis, ok? Mas a priori para mim é o seguinte, ó, azul forte, que é essa cor aqui, tendência de alta, ok? Tendência de alta. Azul um pouco mais claro aqui, tendência de alta, mas com mais atenção. Não significa que você não possa entrar, mas geralmente o que a gente enxerga é que o gráfico, a movimentação de preço não vai limpa e ela corrige um pouco mais. Nesse caso, um dos filtros que eu utilizo quando tem essa tendência um pouco mais clara é olhar, deixa eu mudar a cor aqui, tá? Eu vou aqui, nesse caso, olhar um tempo gráfico abaixo. Para quê? Porque eu vou começar a ficar de olho, porque aqui significa, neste caso aqui, que pode entrar
tendência. Pode entrar tendência forte, ok? Pode entrar tendência forte. Nesse caso, o que a gente viu foi exatamente isso, tá? A gente pegou aqui, subiu, corrigiu depois o mercado, deu uma porrada para cima. Então vamos lá. Primeira coisa que eu sempre olho, de novo, vou frisar isso com vocês. Primeira coisa que eu sempre olho é o movimento do preço. Sempre, o movimento do preço é o que mais importa para mim. E o que a gente tinha aqui no índice futuro? Vou apagar esses estudos para a gente conseguir rabiscar melhor. A gente tinha uma formação de um triângulo, ok? Formação de um triângulo aqui. A gente tinha um triângulo simétrico aqui. E quando o triângulo rompe, ele geralmente vai espelhar do fundo ao topo. Você pega a projeção de Fibonacci a partir do rompimento e a gente tem o alvo para o índice Bovespa, que praticamente cravou o alvo aqui, faltaram 40, 50 pontos. Então foi um movimento a partir do rompimento de 1.300 pontos, ok? Além disso, eu sempre falo que para que a gente possa operar uma consolidação, que o triângulo nada mais é do que uma consolidação para mim, eu sempre gosto de analisar o fechamento do candle que rompe a região de consolidação. Então nós tínhamos uma região aqui de topo, nesta faixa de preço, e nós tivemos aqui o rompimento, um fechamento de candle acima dessa região. E nós tivemos aqui uma indicação de uma tendência forte. E o que está dentro dessa tendência forte? Está agressão, está volume, está uma parte de cálculo, de algoritmo, de agressão de ordens. Então tem algumas outras ferramentas que vão validar ou não a nossa entrada aqui. Então o que a gente vê? A gente vê um rompimento com uma região de consolidação, região de topo, candle forte. Ah, mas o meu stop aqui, Felipe, seria muito longo, seria um stop de 300 pontos. Eu não acho longo esse stop aqui, ok? Eu não acho longo esse stop aqui. E é uma operação que chegou a dar risco-ganho de 2 para 1, e se nós colocarmos o risco-ganho aqui de 3 para 1, que já é uma excelente operação, ele cravou 900 pontos. E qual foi o sufoco que nós passamos aqui? Nenhum sufoco. Nenhuma mínima de 5 minutos foi rompida aqui. Então, é um indicador que ele vai ajudar a filtrar e validar as melhores entradas possíveis, ok? Validar a filtrar as melhores oportunidades possíveis. Então eu já falei agora sobre esse azul claro e o azul forte. Essas cores podem ser configuráveis. Você pode colocar a cor que você quiser, ok? A cor que você quiser. Então, a princípio, quando eu tenho um rompimento de uma figura, de um pivô, de uma formação gráfica, de ombro, cabeça a ombro, que eu tenho uma tendência forte entrando, eu não tenho outra coisa a fazer, eu não penso duas vezes. O que eu faço nesse caso é colocar a ordem e depois disso, como eu falo sempre para vocês, deixo o mercado trabalhar. Ok? Deixo o mercado trabalhar. Isso pode ser alinhado com algum outro setup? Pode. Só você testar, se funcionar, utilize, porque eu acredito que vai te ajudar muito nesse caso aqui. Ok? Então, para a tendência no claro, significa alta mais atenção. Ok? Mais atenção. Tá? Não significa que vá subir direto, não significa que não vá subir, mas eu filtro um pouco mais e olho um tempo gráfico menor em algumas situações. E o azul forte, uma forte tendência de alta. Ok? Agora, vou pegar um exemplo de uma tendência de baixa, vou pegar azul, um papel que tem dado excelentes oportunidades para fazer day trade, vou até colocar num gráfico de 8 minutos. Ah, posso utilizar no gráfico de 5, de 8, sim. Algumas vezes ele não vai acender, ele não vai pintar esse indicador para você no tempo gráfico que você opera. Isso vai acontecer, não tem como pegar todas as operações do mercado. Mas quando você enxerga uma oportunidade boa aparecendo, você tem que aproveitar. Então, por exemplo, azul. Ó, vou até mostrar aqui antes, azul, que a gente estava... O papel, um dia de consolidação, um dia aqui de consolidação de preço. Vou até deixar no gráfico de 8 minutos aqui, ok? Ó, a gente tinha azul que teve uma tendência de alta aqui, não rompeu fundo aqui. A gente teve até uma movimentação prévia. 1, 2, 3. Eu gosto de deixar as minhas ordens sempre um tique acima dos candles que me mostram o sinal. Sempre um tique acima aqui. Nós tivemos entrada aqui? Não. Ok. Então, cancelou, rompeu o mínimo, não tem nada para fazer. Então tá bom. A gente teve azul que veio, subiu aqui, começou a trabalhar aqui, caiu, subiu, montou um insight candle, montou um padrão, montou um insight candle, e nós tivemos uma entrada de agressão de compra forte aqui? Sim. Nesse caso, eu teria como deixar uma entrada nesta região aqui, ok? De topo. Seria uma região que ele romperia, né, romperia a parte de máximas do dia, ok? E também não acho errado se eu tivesse esperado este candle aqui fechar. Mas foi um candle forte de 2,30%. Tudo bem, ele deu pelo menos um risco ganho aqui de 2 para 1 para mim, ou não me deu um risco ganho de 2 para 1 aqui para mim? A ação subiu depois disso
4,5%, chegou a subir 9%. Isso no dia, a partir das 3h30 da tarde. Então, por isso que eu falo, mantenha o mesmo risco financeiro e deixe o mercado andar. 3-1 é uma operação que em 50 minutos teria te dado 6,5%. Maior fechamento aqui desde a parte da manhã, com forte tendência de alta. A princípio, o que você tem que fazer é deixar o mercado andar. Como que poderia ter sido feita a gestão desse trade? Se eu for levando por mínimas de candles de 8 minutos, teria sido estopado nesse trade? Não, teria me dado pelo menos 3-1. E aqui no final do dia é apertar o stop e colocar. Vamos pegar no mesmo papel agora, um exemplo de uma tendência agora de baixa. A gente tinha azul. E de novo, dê um zoom out no gráfico e operem o movimento de preço. Isso vai auxiliar, vai filtrar e vai dar ok, validar as entradas de vocês, tá bom? Ó, vou até aproximar aqui um pouquinho. Prestem atenção. Tá vendo como esse azul aqui pra gente, ele mostra a tensão? Ou seja, a gente teve, neste caso aqui, movimentação gráfica. A gente tinha topos e fundos descendentes e uma porrada para cima. O que eu tenho pelo gráfico aqui? Padrão de alargamento. Vou entrar na compra só porque o indicador apontou para cima? É óbvio que não. O gráfico não falou para você entrar. Então, não é porque esse indicador pinta que ele vai acender que você tem que sair clicando. Isso não existe. Então, o gráfico me mostra, Felipe, tem trade. O indicador me fala, Felipe, tá muito bom. É para entrar, põe stop e deixa andar. Ah, mas e se não acender? Você não entra? Se estiver bonito, eu enxergar volume no preço, eu entro no trade e deixo o mercado trabalhar. Isso aqui é mais uma ferramenta que, quando aparece para mim, é mais uma validação que a operação tende a andar. Então vamos lá, azul. Tinha uma região de suporte de preço aqui, região de suporte de preço, papel consolidado. A gente tinha esta região aqui embaixo, ó, vou até deixar mais forte para você. A gente tinha essa região de preço aqui, papel andando. Vou tentar ficar vendendo antes de romper suporte? Não, é pedir para tomar stop. Vamos lá, ó, andou, pum, fechou para baixo. Fechou para baixo desse último fechamento aqui, fechou, olha aqui, ó. Olha aqui, a gente tinha um fechamento na faixa de 20, deixa eu colocar 20,53, 20,52, e a gente teve o menor fechamento aqui, desde o fundo do dia anterior. Então, a operação, para mim, totalmente válida, ou seja, o indicador mostrou para mim, entrou volume aqui, entrou volume. Vamos colocar o volume para ver se tinha. Ah, eu não quero utilizar esse indicador, eu quero utilizar o volume. O volume vai ter validado a entrada? Vamos colocar aqui na tela pra gente? Presta atenção. Olha aqui, ó, a gente teve o maior volume pelos 8 minutos desde o início da manhã. E o papel rompendo o suporte e o indicador acendendo. Então, Felipe, eu só utilizo o volume. O volume teria validado? Sim. O indicador teria validado? Também teria validado a entrada. A partir disso, entrada um tique abaixo, eu coloco stop um tique acima, faço uma parcial com 2-1, faço uma parcial aqui com 2-1, ok? Parcial com 2-1 aqui. E a gente tinha um rompimento, por exemplo, aí tem que usar um pouco do nosso bom senso, 3h20 da tarde, 3h30 da tarde, nesse caso era uma sexta-feira, a gente tinha um pivô para baixo neste papel, um pivô para baixo aqui neste papel, com o alvo final dele em 19,71. Posso deixar o meu alvo aqui embaixo? Sim, seria um trade aí de mais ou menos 3-4%. Vamos lá, parcial de 2-1, feita em 8 minutos nesse papel. Outro alvo que eu poderia ter, pelo menos 61,8% dessa movimentação. Gravou a região aqui embaixo. Já são 4h30 da tarde. Posso tentar trabalhar, por exemplo, com risco-ganho final aqui? Deixa eu aproximar um pouco mais o gráfico aqui pra gente. Posso pensar em trabalhar com risco-ganho final aqui em torno de 4-1? Aonde que daria o risco-ganho de 4-1 aqui? Aqui embaixo. Quanto que eu teria de risco-ganho nessa região aqui de baixo de primeiro alvo aqui de Fibonacci? Vamos colocar 6-1. Aqui, ó, 6-1 você teria cravado o alvo. Então a gente tinha uma movimentação gráfica alinhada. Eu sempre falo para vocês que eu analiso principalmente preço e volume, e esse indicador me deu mais uma validação que eu poderia entrar nesse trade com tranquilidade. Então o trade que andou bem, rompendo o suporte, o indicador acendeu, e aí eu pensei em compras aqui. Então, primeira coisa, pessoal, não se esqueçam disso. Não se esqueçam disso. Olhem o preço, volume, indicador, filtro ou apoio, ok? Filtro ou apoio. Como assim filtro ou apoio, Felipe? Vamos lá. Eu vou pegar alguns outros exemplos aqui e já vou mostrar algum desses filtros. Vou mostrar agora exemplo em Petrobras, que primeiro eu não entrei pelo indicador porque o gráfico não estava autorizando e depois o indicador deu uma entrada muito clara. Por exemplo, Petrobras abriu, caiu, subiu. Eu tenho tendência clara em Petrobras? Não, eu tenho um padrão de alargamento. Ok? E aqui, neste caso, com esta movimentação gráfica, já vai uma dica de análise técnica, não opere rompimentos. Neste caso, ok? Porque vai falhar, vai falhar.
Ah, mas eu tive um candle com muita força compradora, não é para comprar? Não, o gráfico tem que estar para compra, montando bandeira de alta, tem que estar montando pivô de alta, tem que estar montando um Okoi, tem que estar montando uma flâmula, tem que estar rompendo uma região de consolidação bem válida aqui em cima. Então o gráfico é o primeiro, volume também, depois indicador. E aí depois que Petrobras alinhou essa movimentação aqui, ó, perna 1, parou de fazer novo fundo e rompeu aqui, o indicador não acendeu nessa faixa de preço, acendeu depois. Estaria válida essa entrada? Estaria válida essa entrada, principalmente no início do dia. No início do dia, eu sempre gosto de olhar os pivôs que os papéis fazem com alvo em 161,8 de Fibonacci. Olha como cravou nesse caso aqui. Então a gente teria aqui um risco-ganho, uma entrada um tique acima, stop aqui embaixo. Vamos ver se a gente tem um risco-ganho de praticamente 3-1 aqui nessa operação. Então eu alinho, olha, cravou 3-1. Olha como o Fibo alinha muito a movimentação gráfica, alinha muito. E a gente teve só compra em Petrobras. Compra, 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 compra. E o papel foi e deu uma entrada. Então, o indicador que depois que alinhou a movimentação, deu uma entrada muito clara para a gente. Da mesma forma que quando a gente teve aqui embaixo, no outro dia, Petrobras fechou, subiu, bateu na retração no dia seguinte aqui, bateu na retração aqui no dia seguinte, fechou rompendo para baixo. Vou pensar em compras nesse caso? É óbvio que não. É óbvio que não. Aqui, não sei se chegou a dar 2-1 no trade. Olha, chegou perto do 2-1. Chegou perto aqui do 2-1. O que a gente já poderia ter feito aqui? Trabalhando com topos e fundos. É lógico, são todas as operações que vão dar certo? Não, para isso eu tenho um stop que vai proteger a gente. Mas qual o perrengue? Qual o perrengue que você passou depois que você entrou nesse trade? Nenhum, ele só voltou perto do seu preço e deu uma pancada aqui para baixo. Um volume aqui embaixo foi maior do que outros 5, 6, 7 barras. Poderia ter pensado em pegar o stop que estava aqui em cima e trazer esse stop para a máxima desse candle? Lógico. Poderia ter feito alguma parcial aqui embaixo, que quando o preço chega próximo, entenda uma coisa. Estamos aqui para sermos lucrativos. O que isso significa? Não preciso ser perfeito. Eu preciso cravar alvo? É óbvio que não, já estou ganhando quase 2-1. Meu, aperta, não deixa pelo menos a metade da sua mão, aperta o stop. Tá chegando muito perto, tá faltando 2, 3 centavos, não tá indo? Clica no zerar meia mão ali, clica no zerar no seu lote proporcional, coloque dinheiro no bolso e ninguém quebra com lucro. Isso não significa que você deva entrar com um stop deste tamanho aqui e você vai ficar fazendo parcialzinho aqui embaixo de 2, 3 centavos. Principalmente em ações, a conta não vai fechar, ok? A conta não vai fechar. Vou mostrar esse exemplo para vocês agora. HGTX, gráfico diário. A gente tinha HGTX aqui, ó. A gente tinha HGTX aqui, numa região aqui de consolidação de preço, por exemplo. E o papel fechou rompendo aqui embaixo. Deu uma entrada aqui. Qual que seria o alvo desse pivô para mim? Eu peguei o alvo a partir desse movimento aqui, espelhado para baixo. Fechou? Qual foi o perrengue que eu passei aqui? Nenhum. 2 dias depois, 10% de lucro. Um pivô que foi embora, chegou a dar mais de 200% da projeção aqui de Fibonacci. Então, foi mais um apoio, foi mais um filtro que me ajudou a entrar e filtrar boas oportunidades. Por exemplo, o papel que muitas pessoas gostam, eu particularmente não gosto. Vamos ver se a gente teve saldo de agressão na Oi, que mostrou a entrada aqui. A gente tinha uma movimentação gráfica, por exemplo, um triângulo ascendente aqui, ok? Um triângulo ascendente aqui. Nós tivemos um rompimento e o indicador acendeu aqui. Qual que seria o tamanho do meu stop nesse caso em Oi BR4 aqui? Seria de mais ou menos 9,7% e uma operação que deve ter dado pelo menos uns 4-1 aí de risco-ganho. Olha lá, 4-1. Bobear até 5-1 deve ter dado pra gente aí. 48% nessa operação. Então, por exemplo, eu não deveria ter entrado em Oi BR4 no rompimento aqui para cima. O volume não estava tão bonito, mas questão de movimentação gráfica, quem antecipou se deu bem. Quem quis esperar uma confirmação maior, não passou também muito sufoco. Entrou no trade, ficou uns 3 dias, o stop ali embaixo, começou a subir, move o stop aqui para o fundo e deixa o mercado trabalhar. Vou mostrar um exemplo agora com gráfico de Renko. Por exemplo, Smiles, a operação que está em aberto, que já está rendendo aí cerca de 9%. O que eu tinha em Smiles aqui? A gente tinha o papel que tinha montado a princípio um pivô de alta e quando ele começou a cair, começou a entrar fluxo vendedor, esse rosa claro. Então o que eu tenho agora para uma tendência de baixa aqui? Vou deixar aqui escrito para vocês. Vamos lá. Vermelho, forte, tendência, fluxo, agressão para baixo. Para baixo, ok? Então eu tinha aqui o rosa, nesse caso, o rosa, vou deixar aqui de outra cor, então vou usar o rosa aqui, ó, rosa, é baixa,
né? Mas, atenção. Significa que eu não devo entrar? Não. Significa que eu tenho que diminuir, às vezes, um tempo gráfico ou esperar uma confirmação melhor para entrar no trade aqui, ok? Confirmação melhor para entrar nesse trade aqui. E aí, vamos lá. O que a gente teve aqui? Quando eu achei um Renko num tempo gráfico menor, na Smiles aqui, ele mostrava para mim que eu tinha já uma tendência forte de baixa aqui. Uma tendência forte de baixa aqui. Só que lembra quando eu estava olhando esse 75R? Lembra que quando eu falei para vocês que quando a gente tem com mais atenção, nesse caso seria esse rosa, que é mais atenção aqui, eu poderia ter nesse caso, né, ainda, ao invés do preço cair, eu poderia ter um repique, um pivô no tempo gráfico menor, foi exatamente o que nós tivemos aqui, olhando o 40R. Num tempo gráfico menor, a gente tinha já uma tendência de baixa, mas depois que foi feita a entrada, o papel subiu bem, depois ele apontou para baixo. E agora a gente tem um tempo gráfico maior que a princípio está apontando para baixo ainda, está apontando para baixo, está entrando agressão no candle aqui, e o tempo gráfico menor já está totalmente alinhado. Então, pelo tempo gráfico menor, a gente tem um outro pivô aqui com alvo em 13 e 23, que seria essa região aqui de suporte de preço. Olhando isso, poderia pegar o alvo final dessa minha operação, que está aqui em 11,55, e subir para cá, eu já teria um bom ganho? Sim, em torno de 20%. Em 3, 4, 5 dias é absurdamente bom esse tipo de ganho, ok? Absurdamente bom esse tipo de ganho aqui. Outra coisa que esse indicador me ajuda é para filtrar quando o pivô tende a dar certo ou tende a falhar, a fazer algum topo duplo. Por exemplo, quando eu tenho uma tendência aqui, eu tenho uma perna 1, e nessa perna 2 a gente vem com agressão de venda, tá vendo que é fraco? Nesse caso eu vou sair vendendo aqui? Não. Por que eu não vou sair vendendo aqui? Pessoal, olhem o preço. Eu tenho perna 1, perna 2, eu vou vender dentro de retração, dentro de uma perna 1 e uma perna 2 de baixo aqui? Não. Essa perna mostrava para mim que ela podia falhar? Sim. Por quê? Dois motivos. Primeiro, o volume veio crescente aqui nessa perna 2 e eu tive esse indicador rosa aqui mostrando, opa, peraí, pode ser que falhe essa movimentação. Mas o preço subiu aqui, Felipe. Algumas vezes isso vai acontecer mesmo, isso vai acontecer. Só que ele projetou esse pivô para cima? Não, ele não projetou. O pivô que eu tinha aqui nessa movimentação era com alvo em 96,600. A gente teve um rompimento de topo aqui, e o que o gráfico fez? Se eu tivesse, não, eu vou esperar romper, se entrar um fluxo forte eu vou comprar. Eu tive fluxo forte aqui? Não, não tive. O que o preço fez? Subiu 80, 70 pontos e começou a trabalhar com topo e fundo descendente aqui. Topos e fundos descendentes aqui. Lembra que eu falo para vocês? Eu mostrei um exemplo lá na Azul, onde a gente tinha aqui, nesse caso, um rompimento. Na Azul a gente tinha um rompimento aqui, né, com um candle forte vendedor para baixo com aumento de volume que validou, nesse caso aqui, a minha entrada, né? Ele teria validado aquela entrada lá. Já no índice, eu não tive aqui um fechamento aqui para baixo. Além disso, eu tive pavio. Eu vou entrar vendendo aqui? É óbvio que não. Ok? Então a gente tem alguns indicativos aqui. Por exemplo, poderia ter entrado nessa compra por movimentação gráfica, nessa compra com stop aqui embaixo. Se você analisar gráfico e você gosta de padrão de alargamento, eu tive aqui 1, 2, rompeu o topo, rompeu o fundo. É para vender? Não. Aqui eu procuro oportunidades contra a tendência. Então aqui poderia ter sido uma entrada contra a tendência com padrão de alargamento, pensando que a gente poderia ter este rompimento deste triângulo aqui para cima. Então, o indicador falou, olha, tem alta, mas pode ser com atenção. E um padrão de alargamento pode ser uma ótima alternativa para você tentar pegar. Outro exemplo que foi filtro operacional, ou seja, quando eu tenho uma tendência forte aqui de alta, e nessa queda eu tenho agressão muito contrária, eu filtro as oportunidades, tá? Eu filtro as oportunidades aqui. E a gente tinha, eu até peguei esse trade aqui na parte da manhã, estava comprado, ele me tirou aqui e ele montou esse padrão aqui de candle de indecisão de preço, mas com saldo de agressão aqui na venda. Neste caso aqui, eu não tento comprar esse tipo de operação, não tento comprar porque ele pode falhar no preço, tá? Ele pode falhar no preço aqui. E trazendo um exemplo até mais prático, por onde que foi a minha entrada? O que eu enxerguei para tentar uma oportunidade boa, para tentar pegar esse trade aqui no índice, que chegou a andar uns 400 pontos, pegou uma parcial e depois ele me tirou no zero. Foi uma entrada pelo Renko. Vamos lá. A volatilidade que a gente estava, e olha aqui um exemplo aqui quando a gente rompeu esse triângulo pelo gráfico de Renko. Entrou agressão neste candle, ok? Entrou agressão nesse candle e tive um candle fechamento na região da máxima do dia com agressão. Depois disso foi só surfar o trade e aproveitar a oportunidade que o mercado deu. E vamos lá. Esse dia que eu estava mostrando para vocês aqui num gráfico, tá? Aqui num gráfico de 5 minutos, foi exemplificado exatamente aqui, ó. Exatamente aqui. O que eu tinha? Eu tinha o mercado em uma região de retração,
ok? O mercado é uma região aqui de retração de preço, tá? Ele bateu na região que era suporte de preço aqui embaixo. Aonde que era suporte, Felipe? Aqui, ó. Era suporte de preço. Entrou agressão com atenção, então eu sabia que o movimento aqui, neste caso, poderia vir sujo, ele não ia direto, era a maior probabilidade aqui, então eu fiz uma parcial, deixei o stop no zero. Nesse caso, ele foi, pegou minha parcial, começou a rabiscar, me tirou da entrada aqui e já ficou travado o preço. Depois disso, a gente teve fundo, topo, padrão de alargamento, e o mercado aqui começou a ficar muito mais bagunçado e não deu nada pra gente aqui. Já nos 5 minutos, quando ele montou esse filtro aqui, eu falei, não tem mais nada para entrar, ok? Quando o mercado começou a montar pivôs de baixa aqui, deixa eu tirar essas ferramentas, esses desenhos para não confundir. Ele pegou e montou um pivô que cravou até 50% aqui de FIBO, a gente teve a entrada de um candle vendedor. Seria errado eu tentar um trade com stop de 345 pontos aqui e um alvo para baixo? Eu entendo que o dia estava muito mais amarrado, tá? Porque a perna 1 aqui já vem amarrada. Então, olha, não espere que o movimento vá ser limpo. Se o dia está com movimentação suja, o que é isso? Movimentação limpa é isso aqui. Movimentação suja, você vai chegar o candle fazendo isso aqui, ó. Então não adianta você ficar tentando rompimento de candle a qualquer momento, porque você vai tomar stop desnecessário, tá? Então a gente tinha um pivô de baixa aqui armado com alvo em 93 e 500 com stop de 335 pontos. Eu gosto de uma parcial de 2-1. Então a gente teve aqui, nesse caso, deu entrada, chegou a ficar para trás 200 pontos, depois voltou para o preço da entrada, consolidou um pouco, olha que dia amarrado. Ó, deu entrada aqui embaixo. Seria errado uma entrada aqui embaixo nessa movimentação de preço? Não. Eu tinha alvo de FIBA aqui para baixo? Tinha. Não tinha alvo de FIBA aqui para baixo? Ainda tinha. Então tinha mais de 2-1 de ganho aqui, ok? Mais 2-1 para ganho aqui. E se eu já entrei nesse trade aqui? Eu não fiz parcial, e entrou um novo candle com agressão na venda, o que eu posso fazer nesse caso? Pego, movo meu stop, um tick acima desse. Já não perdia mais dinheiro nesse trade aqui. O que o mercado fez? Teria pego essa parcial aqui, quem entrou aqui ainda está no trade. Ainda está no trade. Quem entrou aqui já fez parcial aqui embaixo, Quem entrou nessa operação aqui já está agora com mais de 1000 pontos aqui no bolso. Entrou agressão, rompendo o fechamento. O que eu poderia pensar em fazer agora aqui? Já fiz as duas parciais aqui. Poderia agora colocar o stop em cima desse candle aqui. Não poderia? E já está com um gain bom no bolso. Teria estopado a operação? Puxa, violinou o trade aqui. E depois o mercado até chegou a cair um pouco mais. Mas foi uma operação que o indicador acendeu, movimentação gráfica alinhada. Então, por isso que eu falo, o mercado não dá oportunidade toda hora. Quando ele dá, você tem que tentar aproveitar. Como? Colocando sua ordem, confiando na sua análise, confiando na probabilidade do pressão dar indicativo de venda, e aí você deixa o mercado trabalhar. Então foi um dia amarrado, que eu enxerguei uma entrada pelo gráfico de Renko que deu um ganho curto e depois pelo candle, ao meu ver, duas oportunidades aqui. Isso aqui é um excelente exercício para você fazer, mesmo sem utilizar esse indicador. Identifique as entradas que o mercado deu e qual foi a sua reação em cima disso. Qual foi a sua reação? Você entendeu que realmente tinha uma boa entrada? Por que você não entrou? Isso vai te ajudar demais. Então eu espero que esse indicador te ajude muito caso você queira utilizar. Entenda, não é para sair clicando toda hora. O que manda é o movimento do preço, é gráfico e volume. Qualquer outro indicador é acessório para você filtrar ou tomar decisão. Então o que eu vejo? Tá numa perna 1, tô tendo agressão de venda nessa perna 2, eu penso muito bem se eu vou entrar, principalmente em rompimentos de pivôs, eu tiro fora e não entro, porque a maioria das vezes vai falhar, igual eu mostrei para vocês o exemplo no gráfico do índice futuro. Montou perna 1 forte de compra, candles pintando, ou às vezes nem vai pintar. Correção fraca, começou a acender candle, volume, o gráfico mostrou para você que tem entrada, é mais um filtro de apoio para sua tomada de decisão. Quer entrar, colocar stop, parcial, alvo de FIBO e deixar o mercado trabalhar. Fechou? Um abraço, até mais.